Olá, professores, tudo bem? Sou a professora Rutineia e hoje vamos voltar a um assunto que ele é muito recorrente na nossa década, né? Que é a educação especial, justamente assim, pelo papel social que desenvolve a educação especial na sociedade de hoje, sendo um dos principais instrumentos de inclusão da pessoa com deficiência. Embora a educação especial não seja somente para pessoa com deficiência. Vamos lembrar dos transtornos globais do desenvolvimento, que inclui transtorno do espectro autista, e os alunos com altas habilidades, muitas vezes esquecidos nesse processo. Então, hoje vamos falar um pouco da educação bilíngue. Né? Muitas alterações foram feitas na legislação que se refere à educação especial por conta da educação bilíngue. A educação especial na LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ela vem muito bem contemplada, muito bem, eu digo assim, explicada nos artigos 58, 59 e 60. E desses artigos, muitas legislações, muitos pareceres, deliberações, decretos foram realizados. E agora, do que tratamos hoje? Primeiro, da educação especial como um todo, atendimento educacional especializado, educação bilíngue e as questões que envolvem esses aspectos aí. Então, a própria LDB, ela traz a importância da educação especial e bilíngue. Quando eu falo da educação bilíngue, estou falando da educação do surdo. Por quê? Porque eu estou falando das duas linguagens aí que o surdo precisa dominar. A língua portuguesa, a língua brasileira de sinais. A língua brasileira de sinais, a Libras, é a primeira língua do surdo. A língua portuguesa, a segunda. Então, é bilíngue. Qual a importância? Primeiro, a inclusão social, que é a garantia de acesso à educação para todos, respeitando diferenças e necessidades específicas, promovendo a participação plena da vida escolar. O respeito à diversidade, com a valorização das diferentes formas de aprender e se comunicar, adaptando métodos e recursos para atender estilos e ritmos diversos. O direito constitucional da pessoa com deficiência auditiva, ou seja, cumprimento do dever do Estado de garantir educação para todos, sem discriminação, assegurando igualdade de oportunidades e proteção legal. Então, quando eu ofereço educação bilíngue para o surdo, estou dando a ele a oportunidade de aprender na sua primeira língua, que é a Libras. E o desenvolvimento pleno, pois possibilita que cada estudante atinja seu máximo potencial, oferecendo suporte pedagógico e condições para superar limitações. Ou seja, se é impossível ali para aquele educando se comunicar pela fala, que ele tenha aí a metodologia adequada para se comunicar e nós, enquanto ouvintes, nos comunicarmos com ele. Qual a questão que é colocada dos surdos oralizados e as tecnologias assistivas? Então, nesse sentido, a lei oferece garantias. Quais garantias? Lei 13.146, de 2015, é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Essa legislação assegura direitos de igualdade e oportunidades e acessibilidade para pessoas surdas oralizadas, garantindo inclusão em serviços públicos e privados. O que se diz aqui da opção pela oralização? Então, surdos oralizados têm direito de optar por educação regular com suporte especializado, recursos de comunicação e adaptações necessárias para a participação plena no ambiente escolar. O surdo oralizado, a grosso modo aqui, seria aquele que, vamos dizer, aprendeu a falar. Claro que não é uma fala fluente, como é a fala de quem não tem a surdez.
certo? Então não é aquele surdo total. Ele consegue se comunicar pela fala, embora com algumas limitações. Então, esse surdo, que não é o que se comunica por libras, como que é o acesso dele às tecnologias assistivas? O que seria essa tecnologia assistiva? Acesso a aparelhos auditivos, implantes cocleares aqui no sistema auditivo, legendas e outros recursos tecnológicos que promovem comunicação. Aí tá vendo? Não é, por exemplo, a intérprete de Libras, mas é a tecnologia que vai facilitar a vida do surdo oralizado. Acessibilidade e autonomia para esse surdo que é oralizado. Quando eu trago aqui a questão do surdo que não é oralizado, então eu tenho a educação bilíngue. O que compõe essa educação bilíngue? Primeiro, professores bilíngues, que têm a Libras e a língua portuguesa. Então, professores com formação e especialização adequadas em nível superior em Libras, ou seja, as faculdades estão se adequando. E em educação de surdos, garantindo práticas pedagógicas inclusivas e competentes. Por que competentes? Porque vão trazer a comunicação para esse educando surdo nas duas modalidades, Libras e a língua portuguesa. Depois, materiais didáticos específicos para a educação bilíngue. Então, esses materiais didáticos adaptados às necessidades dos estudantes surdos, incluindo recursos visuais e acessíveis em Libras. Então, a gente vê que em todo lugar que a gente vai, que há uma comunicação, que há uma aula, já está tendo intérprete de Libras. E no material didático impresso também existe a sinalização, né? Ou a exigência de que deva existir participação de representantes, ou seja, entidades representativas de pessoas surdas, devem ser ouvidas na contratação e avaliação de professores para assegurar relevância e legitimidade, ou seja, ouvir quem realmente entende do assunto antes de fazer a contratação. E como é feita a organização bilíngue para os surdos? Ela vai iniciar aos 0 anos, ou seja, a oferta ela começa na educação infantil desde o nascimento, garantindo estímulo precoce à aquisição linguística e desenvolvimento integral da criança surda. Mas desde o nascimento? Olha, desde que se constata que a criança não ouve, que ela tem a perda auditiva e, consequentemente, a surdez. Não é exatamente desde o nascimento, mas desde que se constata, que se tem o diagnóstico aí de que a criança não ouve. Então já há um processo educativo ali que se instaura de orientação à família e encaminhamento a profissionais. E esse processo ele persiste ao longo da vida, ou seja, ele se estende por toda a trajetória educacional do estudante, promovendo continuidade pedagógica, progressão adequada em todos os níveis de ensino. Então começa ali, vamos pensar no sistema educacional na creche e vai em todos os níveis de ensino, até o superior. Eu já tive aluno do ensino superior com surdez. Claro que era uma rede particular, mas a escola se esforçava, a faculdade, por dar acessibilidade ali àquela jovem pedagoga hoje. E passou em concurso. Atendimento educacional especializado bilíngue. Então, qual que é o atendimento que o aluno recebe? Então, são serviços de apoio interdisciplinares para atender especificidades linguísticas e educacionais quando necessário, assegurando acessibilidade plena. Por exemplo, no município onde resido, no município de Franca, existe a sala de recursos, só que é uma só na cidade, né? Aqui no município de Franca, várias escolas possuem a sala de recursos, porém, para deficientes, pessoas com deficiência auditiva e visual, é uma sala de recursos para deficiência auditiva e outra sala de recursos para deficiência visual para o município todo, de acordo com a demanda. Então, tem esse atendimento educacional bilíngue
e cada município ele se adequa conforme a sua realidade e possibilidades. Eu digo possibilidades até financeiras e de recursos. Respeito à escolha. Então, é garantia de matrícula sem prejuízo em escolas regulares, conforme decisão do estudante ou de seus responsáveis, respeitando preferências e direitos educacionais. Então, assim como todo aluno com deficiência, ele é matriculado preferencialmente na rede regular de ensino e não em escolas especializadas. Mas aqui, qual que é a oferta de educação bilíngue? Primeiro, oferta em escolas bilíngues para surdos. Eu disse que no meu município não é na escola especializada que o aluno com surdez estuda. Ele estuda na escola regular, ele tem seu intérprete e existe a sala de recursos, uma só no município, Franca, São Paulo. Então, essa é a minha referência. Mas, no âmbito geral, porque essa lei é nacional, primeiro, escolas bilíngues de surdos são instituições especializadas exclusivamente em educação bilíngue, com currículo e recursos adaptados para estudantes surdos, corpo docente bilíngue, práticas pedagógicas inclusivas. Esse é o modelo da escola bilíngue de surdos. Classes bilíngues de surdos são turmas específicas em escolas regulares que ofertam ensino bilíngue para surdos com professores capacitados e apoio técnico para comunicação acessível. Então, eu falei aqui de duas realidades. Primeiro, uma escola só de surdos, né, que eu falo que eu, na minha realidade, desconheço. Uma escola regular, mas que tem ali uma turma específica só de surdos, né, que também é uma realidade que fisicamente eu desconheço. Me lembro dessa realidade ali há muitos anos atrás, com pessoas da minha idade. Mas no modelo atual, desconheço aqui na minha região, no meu estado de São Paulo. No meu estado, assim, né? No estado onde eu moro. Escolas comuns é a realidade que eu mais conheço. Escolas regulares que promovam a inclusão por meio de apoio especializado, recursos de acessibilidade e formação continuada para atender estudantes surdos no cotidiano escolar. E também por polos de educação bilíngue, que seriam polos de referência regionais que oferecem atendimento, formação docente, materiais pedagógicos e suporte técnico para fortalecer a oferta na rede educacional. Então, qual seria a definição aqui da educação bilíngue para os surdos? Primeiro, língua como Libras como língua 1, ou seja, língua brasileira de sinais, Libras, nem faço, medo de passar vergonha, né? Porque eu não fiz ainda o curso de Libras, né? Porque eu, assim, lembrei do alfabeto da Xuxa, apaga isso, não está correto. Língua brasileira de sinais como primeira língua de instrução e comunicação do surdo, garantindo acesso pleno ao conteúdo curricular e à interação social. Português escrito como língua 2. Então, português na modalidade escrita é trabalhado como segunda língua, com metodologias que consideram a especificidade linguística dos alunos surdos. E qual seria o público-alvo, para a gente terminar essa definição? Educando surdos, né? Surdocegos, o surdo é a perda total ali da audição. É diferente da deficiência auditiva que se refere à perda auditiva, ou seja, eu tenho perda auditiva, eu escuto 50%, 30%, 20%, mas eu ainda escuto. O surdo ele já não escuta. Educando surdocegos, ou seja, que não tem audição e não tem a visão, surdos com altas habilidades ou com outras deficiências associadas. Então, esse é o público-alvo da educação bilíngue. E vamos lembrar que essas alterações na legislação, elas foram feitas a partir de 2021, no intuito de termos uma legislação que trata da educação especial
e especificar um pouco mais as questões relativas à educação do surdo, que é o que inclui principalmente a tecnologia assistiva e o ensino da língua brasileira de sinais.